Levanta bem alto sua Bíblia, diga aí: essa é minha Bíblia. Eu sou. Eu tenho. E eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei a mesma. Eu gosto de sempre pedir para vocês repetir o tema da mensagem. E essa semana eu estava vendo os comentários no YouTube, tem uma pregação lá que tem bastante views lá, e um rapaz escreveu assim: eu detesto essas igrejas que ficam mandando eu repetir. Mas gostei do comentário debaixo de uma pessoa que eu não conheço. Ela disse assim, é mais ou menos isso: eu detesto essas igrejas que ficam repetindo, são muito chatas, foi isso que ela falou. E a de baixo falou assim: e esses crentes que reclamam de tudo são mais chatos ainda. Eu às vezes fico só assistindo as brigas que dá no YouTube, é muito legal. Me divirto, sabe? Mas eu vou mandar você repetir, porque eu quero que você lembre dessa pregação. E o texto, a mensagem, o título já dá todo o tema que eu vou pregar, amém? Diga comigo: pequeno, frágil, esquecido, mas o mais poderoso. Vamos dizer de novo? Pequeno, frágil, esquecido, mas o mais poderoso. Amém? Abra comigo lá Lucas capítulo 2, versículo 1 a 7. Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. E ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar? Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Obrigado por esse Natal. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado por estarmos em família. Em nome de Jesus. Amém. Não há quem não se espante ou quem não fique surpreso de ver Jesus tão frágil, tão pequeno, nascendo. Quando a gente imagina tudo que esse nenê vai sofrer e vai passar por nós, e a gente vê Lucas descrevendo o nascimento dele, sem nada especial, sem uma comitiva, nenhum rei, nenhum grande império para ele reinar, apenas um bebê. Há uma certa dificuldade da gente entender que esse bebê tão pequeno vai ser tão perseguido, tão negado, tão proibido nos dias de hoje. Ouvindo uma entrevista essa semana, uma moça disse que se converteu quando ela começou a pensar: por que um bebê como esse, que nasceu numa manjedoura, incomoda tanta gente? Não é forte? Você imaginar, por exemplo, que milhares de crianças nascem, mas esse neném aqui é proibido em países. Até nos dias de hoje a gente não pode falar abertamente. Você pode ensinar de qualquer coisa na escola, mas não ensine desse nenê. Fale de qualquer religião e elas são aceitas, e há uma abertura enorme nos países da Europa, mas há uma perseguição velada às vezes e sinistra quando se fala desse bebê. Quando você chega, por exemplo, num país como a Índia, que eu estive lá há pouco tempo, e você vai pregar, você pode falar do hinduísmo, você pode falar de milhares de deuses que eles têm, milhares. Se você quer adorar um macaco, você pode adorar. Se você quer adorar uma vaca, você pode adorar. Se você quiser adorar um rato, você pode adorar. Se você quiser adorar o alimento, você é uma árvore. Me lembro passando numa avenida, no meio da avenida uma árvore, no meio da avenida, porque é uma árvore sagrada, não pode ser tirada daquele lugar, e as pessoas ao redor daquela árvore, orando para aquela árvore. Não tem problema,
Mas não fale desse menino, não pregue sobre esse menino, não ensine sobre ele, porque esse menino, tão pequeno, tão frágil, que vai nascer numa manjedoura, vai causar uma explosão na humanidade. Ele vai gerar um antes e um depois. Ele vai transformar a vida das pessoas. Ele vai trazer integridade, mudança, quebrar cadeias, quebrar vícios, levantar as pessoas e trazer de volta a vida pela sua palavra poderosa. Esse é o nosso Deus. Mas às vezes eu fico meio, eu não sei se é uma palavra correta, acho que eu inventei essa palavra, eu fico meio bugado assim na mente, pensando, sabe? Eu fico imaginando Jesus correndo e Maria atrás dele. Eu fico pensando se Maria alguma vez na vida teve que chamar a atenção dele. Menino, fica quieto. E daqui a pouco ela fala, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, é o alfa e o ômega. Eu vou puxar a sua orelha. E depois ela, como eu, pensa, esse neném que eu vou puxar a orelha é o meu Senhor, é o meu Salvador. Fico imaginando a gestação, o tempo, toda a limitação de um bebê, toda a dependência, tudo aquilo que ele precisou ser alimentado, trocado, cuidado. E aí a gente começa a ficar nessa pensamento e dizendo para nós mesmos, Deus, até onde o Senhor foi por nossa causa? Até onde o Senhor encarou para viver por nós? Cheio de glória, cheio de majestade, eterno, que vive para sempre. No poder da sua palavra as coisas foram criadas. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e o homem foi criado. E agora ele se vazia de toda a sua glória e vai habitar num corpo limitado, pequeno, tão pequeno, de um bebê. E isso revela para nós um amor incondicional. Há duas coisas já nesse texto que me chamam a atenção. A primeira é esse menino que as pessoas dizem que não existiu, que não é nada, que é uma história inventada, que nós somos doidos de acreditar nele, mas que quebra cadeias, quebra cortina de ferro, invade cidades, muda a história, traz graça, traz amor, e é um princípio. Eu vi um filósofo essa semana, que ele é ateu, e ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, eu não sou cristão, eu não sou um devoto, ele disse. Mas ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, mas se tem alguém que tem uma filosofia que eu acho que mudou o mundo, é Jesus. Olha que coisa louca. Coisas que Jesus falou, eu não ouvi ninguém dizer. Mas eu não sou cristão. Mas ele dá um bug na gente. Quando a pessoa fala, não, eu não acredito que esse neném nasceu de uma virgem, mas ele tem poder para a gente clamar o nome dele e os demônios serem expulsos. Ele tem poder para a gente falar no nome dele e as doenças se retirarem, os milagres acontecerem. Então a gente começa a olhar para tudo isso, a gente começa a ver essa graça de Deus sobre a nossa vida. A gente começa a perceber que há um antes e depois. Há um antes de Jesus e um depois dele na história da humanidade. E esse é o nosso Deus. E Lucas está explicando para nós o início dessas coisas. Ele está mostrando a limitação. Não tem trono, não tem rei, não tem dinheiro, não tem poder humano, não tem história de majestade, não tem palácios, tem uma manjedoura. Não é uma cidade incrível, é Nazaré que ele está saindo de Nazaré em Belém. E tudo isso é muito simbólico no texto, porque Nazaré como eu preguei semana passada, é o lugar onde os gentios, terra dos gentios, terra que não é uma terra de profetas, não é uma terra de gente consagrada. Deus está falando conosco, e ele vai para Belém, que significa casa do pão, porque ele vai ser o pão da vida que desceu do céu. Esse é o nosso Deus. Então, se você tem dúvida disso, olha para a história. Perceba que os demônios obedecem quando você fala o nome dele.
Perceba que ele é proibido de ser falado em alguns países, como eu disse, da Índia, por exemplo, que você pode falar de 300 deuses, mas não fale desse Jesus. Não é impressionante que eu possa falar de 300 deuses, mas não posso falar de um menino? Porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas o que isso representa para nós? Representa um Deus que vai além da nossa imaginação para buscar-nos. Um Deus que nos amou de tal maneira que vai se esvaziar da sua glória para entrar no corpo de uma criança, porque você é importante para Ele. Porque nós somos importantes para Ele. Vendo a nossa humanidade caída, perdida, sem esperança, Ele não enviou um anjo, Ele não enviou um outro ser, Ele não criou uma outra criação. Sabe o que Ele fez? Ele falou: eu mesmo vou lá resgatar. Eu mesmo vou experimentar essa experiência e essa nossa limitação, a nossa dor. Ele sabe o que é ser um adolescente, Ele sabe o que é ser uma criança, Ele sabe o que é ser um jovem, Ele sabe o que é morrer, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é ser humilhado, Ele sabe o que é ser esmagado, Ele sabe o que é ser cuspido. E apesar de tudo isso, Ele te ama de tal maneira que diz: tu és meu, eu vou com você no fundo, no lugar mais impossível, eu vou me limitar para que você seja cheio da minha presença e da minha graça. Por isso eu comecei dizendo na hora do dízimo, que a gente não pode se limitar pelos outros, a gente não pode olhar para aquilo que as pessoas... Porque quando você entende realmente o que Jesus fez na sua vida, é um desperdício você viver uma vida sem a graça dEle. E hoje nós estamos vivendo uma pressão tão grande. Eu acho interessante, você pode falar de qualquer coisa na internet, mas não fale de Jesus. Você pode ter qualquer assunto nas escolas, você pode ensinar de qualquer deuses. Eu vou pôr 2 aspas aqui, nas escolas, mas não ensine sobre Jesus. Não ensine sobre Ele. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ela nunca mais é a mesma. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas esse texto vai revelar para mim e para você o quanto Deus ama você. O quanto Ele esvaziou da sua glória para que você tivesse vida. Mas é interessante essa história, porque quando a gente percebe os sinais, eu gosto muito de ver os símbolos. E existem muitos símbolos na Bíblia. E aqui nessa história tem um símbolo maravilhoso. Esse nenê que chega, tão frágil, tão pequeno, que vai nascer, que está às portas do seu nascimento. Ele veio ao mundo para nos resgatar. Jesus está chegando, Deus está chegando, o Senhor está chegando, mas Ele não tem lugar. Ele não tem lugar. Bom, Ele não tem lugar por 2 motivos. Primeiro, que as pessoas não sabem quem Ele é, porque se soubesse quem Ele é, dizia: Jesus, fica na minha cama, fica com a minha casa, fica com tudo que eu tenho. Mas eles não sabem quem Ele é, então Ele não tem lugar. E o segundo motivo que eles não têm lugar é que aquela cidade está tão cheia de visitantes e de pessoas. Eu acho que parecia um Natal mesmo, né? Sabe, Natal de shopping, né? Que você não consegue entrar. Porque todos os estrangeiros que tinham que ir para aquela cidade precisavam se alistar. Precisavam fazer o seu recenseamento. E para fazer isso, eles tinham que ter espaço. E a cidade não comportava aquelas pessoas, estavam todo mundo ali. E Jesus não tinha um lugar para ficar. Ele não tinha um lugar porque as pessoas não sabiam quem Ele era, não tinha um lugar porque as pessoas estavam ocupadas. Elas estavam tão cheias de coisa na sua vida, gente chegando, gente saindo, gente entrando, que Ele não encontrou lugar. E eu fiquei pensando nisso, meu Deus, isso não é uma palavra revelada para nós? Será que a nossa vida não está tão ocupada que Jesus não tem lugar para nós? Será que hoje, nos nossos dias, eu não estou dizendo de Natal apenas, mas nos 365 dias do ano, a gente não está tão ocupado com as nossas coisas, que quando Jesus chega para nós e fala: olha, cheguei, estou aqui, a gente não tem lugar para Ele, a gente não tem espaço. Não tem espaço porque a gente tem tantas oportunidades, tanta tecnologia, tantas coisas, redes sociais e entretenimentos e projetos, que o nosso dia ficou tão curto que a gente não tem lugar. E eu fico chacoalhando nisso na minha cabeça, porque não é difícil hoje de Jesus estar batendo a porta do nosso coração e a gente dizer: Senhor, eu estou ocupado, agora não dá. Me lembro de uma crônica que eu li há muitos anos atrás, que dizia mais ou menos o seguinte: você acordou de manhã e eu preparei o sol para você,
Mas você estava tão ocupado, e tão ansioso, e tão cheio de coisas que você nem lembrou que eu existo. Quando você sentou na sua mesa de café, eu tinha preparado o alimento que você precisava. Feito o agricultor plantar, feito chegar na sua mesa, feito com que as coisas acontecessem para que você tivesse o sustento, o pão de cada dia estivesse na sua mesa. Mas você estava tão ansioso, tão corrido, tinha tantas coisas para fazer, que você nem me deu bom dia. E aí você continuou correndo, você chegou no seu escritório e começou a ficar bravo com as coisas que tinham que resolver e os problemas que você tinha que fazer, e eu estava lá te ajudando, eu estava lá te dando vida, saúde, graça, sabedoria, inteligência, porque eu te criei, mas você também estava tão preocupado e tão distraído que você esqueceu de pedir minha ajuda. Se você tivesse pedido a minha ajuda, eu tinha ido na hora ajudar você. Eu tinha parado tudo e tinha levantado você daquele lugar. Mas você não estava com tempo para me ouvir. Tudo bem, eu sei como a sua vida é agitada. Eu te perdoei e não deixei você. Ainda continuei do seu lado o dia inteiro. Mesmo você não lembrando, mesmo você esquecendo que eu existo, mesmo você esquecendo que eu dei o meu espírito para habitar dentro de você. O seu dia continuou corrido e você tinha que fazer as suas coisas, você tinha que ir para casa, você tinha que comprar as coisas que você precisa, você tinha que cuidar dos seus filhos, e eu fiquei te esperando. Fiquei te esperando para você dizer boa noite, mas você estava tão cansado que você deitou e dormiu. Mas eu continuei lá, junto com você. É forte, né? Mas isso não resume um pouco a nossa vida? Não resume um pouco a maneira como a gente está ocupado? Então eu quero dizer uma coisa para você. Você entendeu porque a gente está ocupado. Eu não quero aliviar hoje não, eu quero que você entenda porque a gente está ocupado. Mas eu quero mostrar uma outra coisa agora sobre isso. Eu e você somos chamados por Deus para abrir espaço na nossa vida para esse Deus. E é uma decisão nossa, porque a gente sabe quem Ele é. Sabe quem Ele é. E se você sabe quem Ele é, você diz: Senhor, habita na minha casa. Toma meu tempo. Toma meu espaço. Ocupa o meu coração. Porque você sabe que nada dessa vida, querido, vai ser tão importante quanto a presença dEle. Mas aí entra no assunto que eu queria falar com vocês. Olha, eu acredito que isso está na Bíblia, e não é um acidente, está lá para mostrar um tipo. O que é um tipo? É um modelo, um exemplo de como o homem ia se portar com Jesus. Haviam pessoas que não iam conhecê-lo e não saberiam que ele estava, embora ele estivesse passando, embora o sol estivesse raiando todos os dias, mas nunca iam reconhecê-los e não sabem quem ele é. Haveriam outras pessoas que estariam tão ocupadas e tão cheias de responsabilidade que não teriam tempo para ele. Mas haveria um povo que olharia para isso e dizia assim: na minha casa não, na minha cidade não, a minha porta está aberta, e esse ano vai ser um ano de mais de Deus na minha vida. Esse ano eu vou dar espaço para o Senhor. Essa história está aqui para mostrar que o homem pode fazer isso. Eu fico pensando, tudo bem, você vai dizer: mas eles não sabiam quem ele era. Mas escute, se você visse uma grávida, barrigão daquele tamanho, pronto para dar à luz, ia nascer naquela noite. Eu sei que alguns estudiosos entendem que essa manjedoura, na verdade, a gente vê isso em Israel. Eu tive numa casa, casa preservada de um pastor do tempo de Jesus, que eles têm em Belém ainda, e é uma casa dentro de uma caverna, e dentro da caverna, esculpida dentro da caverna, e a casa, na verdade, ela resume assim: tem um quarto, que é um buraco, tem uma cozinha, que é um buraco, e tem um lugar onde a manjedoura que fica perto da porta, que é um cercadinho, que eles colocam dentro da sala da casa, para os animais não morrerem no frio. Quando faz muito frio, os animais não acham estranho não, porque hoje você dorme com gato, cachorro dentro de casa, e é tudo normal. Lá eles dormiam com a ovelhinha, né? E eles colocavam naquele cercadinho, e ali ficava um comedouro, que é a manjedoura, e colocava o nenê. Então não é um estábulo, não é fora da casa, isso não existia na época, isso que existia dentro da casa, esse espacinho, muito frio, põe os animaizinhos para dentro, proteger de animais ferozes também, põe no cercadinho,
ficam cercadinhos ali. Do outro lado é a cozinha, e do outro lado é um buraco na rocha, que é o quarto. Então alguém abriu essa casa, alguém recebeu e colocou Maria ali, e colocou ela e deixou ela ter o filho ali. Alguém abriu a porta, nós não tinha lugar, no lugar apropriado. Provavelmente algum forasteiro, alguém que a gente não sabe, ou como foi feito isso, ou quem é que cedeu, não tem na história. Mas eu fico imaginando que esse espaço que arrumaram para ela era o espaço mais simples, era o espaço assim, tipo, nós temos esse cantinho aqui, onde a gente deixa para os animais, e se você quiser ficar aqui, você pode ficar aqui. Ela está grávida, ela vai ter um nenê, entende? Então, mesmo que for dentro da casa, como a maioria dos estudiosos acredita que é, ou se fosse fora da casa, uma estrebaria fora da casa, um pequeno celeiro que tinham feito, alguma coisa, que a gente não sabe. Essa é a outra ideia que nós temos, né, onde que vem a ideia do tal do presépio, lembra disso? Então nós temos essas duas ideias, independente para mim, eu vou trabalhar com as duas agora, entende? Alguém não cedeu o espaço, seja dentro ou fora, foi se colocado no lugar dos animais, para o nenê ficar ali. E aí vem algo no meu coração, nós precisamos abrir espaço para o Senhor. A cada dia que passa, mais coisa está tomando o teu tempo, mais coisas estão tomando a tua vida, mais tecnologia, mais redes sociais, mais entretenimentos, mais trabalho, mais compromisso, mais cursos, mais coisas vão sendo vendidas para nós e menor é o espaço. E aí a gente começa a se basear, e isso me preocupa, nós começamos a nos basear com gente que não está dando espaço para Jesus. Cara, que perigo é isso? Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Você começa a olhar para gente que não está dando espaço para Jesus, que está fazendo um monte de coisa com a vida dele, está correndo, está bonitão, está sarado, está fazendo escola, está fazendo isso, tudo bem, que viva a vida dele, mas quando você olha, o mais importante é que ele não tem espaço para Jesus, e você começa a copiar essa vida. Eu não quero essa vida, esse ano eu quero abrir mais espaço para Jesus. Ok, eu quero fazer minhas coisas, quero fazer meus projetos, eu quero realizar meus sonhos, eu sei que Deus é bondoso para fazer isso, e Ele vai fazer isso, Ele é poderoso para fazer, mas a minha vida tem que ter espaço para Jesus. Então cada vez mais eu vejo os jovens que não vêm à igreja, não buscam o Senhor, abandonaram os seus dons, os seus talentos. Mas a vida dele está maravilhosa. Até quando, meu irmão? Até quando? Isso me entristece. Até quando você vai conseguir? Até que comece a vir uma avalanche de problemas para você buscar a Deus no problema. Eu não quero buscar a Deus no problema, eu quero que minha vida tenha espaço para o Senhor na saúde, na graça, na vitória, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então a gente começa a nivelar por baixo, a gente começa a olhar para essas pessoas que não dão espaço para o Senhor, mas olha, ele está prosperando financeiramente, que Deus abençoe. Trocou de carro, maravilha. Mas e o vazio da alma? E a presença do doce Espírito? E a graça de Deus que fala com você? E o cuidado da tua casa e da tua família? Quantas pessoas, eu na minha vida, olha, não sou velho, hein, gente? Sou novinho ainda, mas eu na minha vida, quanta gente eu já vi tomar esse caminho que não parou em lugar nenhum, não deu nada na vida, foi buraco. Porque perdeu sua casa, perdeu sua família, perdeu seus filhos, porque abandonou aquilo que precisava abrir o espaço do coração para Deus. Então, hoje eu estou falando com gente que está dizendo para mim aqui, eu vou abrir espaço, na minha casa, na minha vida não vai estar ocupada, porque eu sei quem ele é. Eu sei que esse menino não veio por um acidente, não é um acaso, ele é proibido em todos esses lugares, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o centro de todas as coisas, ele é o centro da nossa vida. Meu irmão, não copie as coisas erradas, não copie as pessoas que você acha que estão... Aliás, nós vivemos nesse mundo de fakes, né? de mensagens, de redes de relacionamentos, onde as pessoas colocam só sorrindo, só feliz, só legal, só prosperando, e a vida indo para baixo, os valores morais sendo perdidos, as coisas que estavam realmente alicerçando a vida indo embora. E aí um dia você vai olhar para o teu futuro e Deus vai falar com você, ei, eu te dei dons, eu te coloquei talentos, eu te dei a minha presença, você é a habitação do meu Espírito. Não, você já imaginou o que é isso?
Espírito Santo habita dentro de você, você é meu templo, eu habito dentro de você. E o que você fez com isso? Você ficou olhando. E os jovens hoje são muito perseguidos nisso, né? Me assusta os jovens hoje, porque eu acredito que na minha infância era difícil, na minha juventude, mas os jovens hoje, eles são pressionados por esse mundo de possibilidades. Eu não tinha tanta possibilidade, eu não podia viajar para lá e para cá. Na nossa infância era diferente, uma viagem internacional era uma coisa muito difícil, era complicado, não tinha tantas companhias aéreas, né? A globalização não tinha acontecido ainda, mas mesmo assim a gente tinha possibilidades. E hoje os nossos jovens são pressionados a estarem tão ocupados, que Deus não tem espaço na vida deles. Eu não sei se você percebe isso na sociedade, se você percebe isso na vida. Eles estão tão ocupados, fazendo tantas coisas, que estão deixando de lado a vida com Deus. Hoje Jesus pergunta para mim, nesse Natal: e aí? Você está tão ocupado que você não tem espaço para mim? Você está tão preocupado que eu não consigo chegar dentro de você, e você não consegue me ver? Você está tão cheio das coisas, que eu não posso mais falar com você, que você não tem tempo para ver minha criação, olhar o sol, olhar uma grama, olhar o que eu criei e me agradecer. E eu tenho tanto, diz o Senhor, para falar com você. Eu tenho tanto para falar com você. Eu já fiz isso. Eu já lotei tanto a minha vida que eu não tinha tempo para o Senhor. Lotei tanto a minha vida que eu não tinha como Deus falar comigo. Você já fez isso alguma vez? Que você vai colocando tua vida de oração, tua vida com Deus, não tem tempo para adorar, não tem tempo para louvar, e aí você chega no final, você está acabado, cansado, estressado, doente, e não valeu nada. Estava tudo ali, estava tudo na tua frente, era Ele que você precisava prestar atenção. Eu gosto de fazer você repetir algumas frases para vocês lembrarem da minha pregação, então repete essa frase. O ano que vem, a minha vida vai ter espaço em dobro para o Espírito Santo. Você já imaginou o que ia acontecer na sua vida se você tivesse espaço em dobro para o Espírito Santo? Você já imaginou o que Deus ia fazer com você se você abrir mais espaço para Ele? Ele está batendo nessa porta. O texto diz que ele procurava uma hospedaria, não achou. Eu fico imaginando, eu não sei quantas hospedarias tinha no tempo de Jesus em Belém, mas quantas portas fecharam para ele? Quantas portas ele bateu para a gente saber que não havia nenhuma hospedaria? Quantas portas? Eu acredito que talvez uma dezena. Posso ficar aqui? Não, não pode, está lotado. Posso ficar aqui? Não, não pode, está lotado. Posso ficar aqui? Não, não pode. O que tem aqui é uma manjedoura aqui, um cantinho aqui dos animais, se você quiser ficar, porque a casa está cheia. Meu irmão, eu já fiz isso e me arrependi muito. E aí você começa a olhar para o lado. Eu vou falar de novo. Você começa a olhar para o primo, para o vizinho, para o colega. E isso entra na nossa cabeça de uma maneira que você esquece o que Deus está fazendo na tua vida. Não faz sentido isso que eu estou dizendo? Você esquece o que esse bebê veio fazer ao mundo, que hoje tem espaço no nosso coração. Que algumas coisas que são irrelevantes. Uma das coisas que eu coloquei na minha lista, eu não assisto muito, eu assisto um pouco, mas eu coloquei na minha lista para diminuir. E eu preciso diminuir isso, porque eu percebo que isso faz um mal, que é assistir série. Eu não faço muito, mas assisto um pouco. E eu fiquei pensando, outro dia eu fiz um de jejum de série, tipo assim, não vou assistir série. A quantidade de livros que eu li no horário da série foi impressionante. Porque você já imaginou, uma série demora 45 minutos, né? Aí você assiste um episódio, o que você quer fazer? Quer assistir o segundo, porque tem a continuação, não dá para parar assim. Só eu ou não? Todo mundo, né? Aí já deu 1h30. 1h30, você já imaginou que Deus pode falar com você em meia hora? Vou fazer uma comparação, 1h30 por meia hora. Tem espaço para Jesus na sua vida aí? Quem pode dizer glória a Deus por isso?
Eu não quero ser essa cidade cheia, lotada. Mas há uma outra referência nesse texto que me mostra assim a graça de Deus, é que esse bebê, como eu falei, sem glória, sem poder que eu digo assim, humano, sem um império. Ele não nasceu num palácio, ele não nasceu seguido com um cortejo, não havia um reis, como o Império Romano naquela época, dominando o mundo, e ele nasceu para dominar o mundo. Ele nasceu numa manjedoura, ou seja, não tinha um berço. Ele nasce de um lugar onde é uma cocheira, um lugar onde é colocados os animais. Isso me chama a atenção, porque ele está numa cidade, Belém, que não é uma cidade poderosa. Ele veio de uma cidade chamada Nazaré, que não é uma cidade também muito bem vista. Ele é colocado nessa manjedoura e ele vai mudar o mundo. Não, você não ouviu o que eu falei. Ele vai mudar o mundo. O que Deus não pode fazer na nossa vida? Não. Você não entendeu? O que Deus não pode fazer na nossa vida? Às vezes a gente fica se limitando diante de Deus, dizendo assim, Senhor, sabe por que eu não faço isso? Porque eu não tenho condição. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu não tenho educação. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu não tive uma escola. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu não tenho dinheiro. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu não tenho condição. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu não sou capaz. E Deus muda o mundo com uma criança, numa manjedoura. Eu acho que isso é uma lição que Deus quer dar para nós. Deus está dizendo assim, não depende do poder humano, não depende da glória humana, não depende da graça dos olhos humanos, depende da minha graça e do meu poder. É eu que pego e faço com você, é eu que transformo. Mas eu nasci numa cidade do interior, do Nordeste, não importa, eu levanto você e uso da maneira como eu quiser, e faço você chegar onde eu quero. Existe algo em nós que ainda precisa ser mudado, porque se o nosso Deus, que é Jesus, numa manjedoura, na cidade de Belém, vai mudar o mundo, Deus não pode pegar a tua vida e mudar a tua história. Deus não pode pegar onde você nasceu e fazer, olha, isso não importa, eu vou levantar você, eu vou abençoar a tua vida, eu vou tirar você dos lugares mais inacreditáveis e vou te colocar nos lugares mais altos, porque eu sou o Deus que faço. Eu vou dar poder na tua palavra, eu vou dar poder na tua atitude, eu vou mudar a tua cabeça, eu vou fazer você prosperar nas coisas que você não espera. Eu acho isso incrível, porque quando a gente pensa em mudança de mundo, ou mudança do nosso mundo, vamos fazer uma coisa básica aqui, vai começar 2023, você vai fazer uma listinha de mudar o seu mundo, amém? O mundo seu, pessoal. Você vai falar, não, eu quero emagrecer, eu quero, sei lá, quero aprender inglês, eu quero correr 10 quilômetros, eu quero viajar. Qual é a segunda coisa que vem depois dessa lista? E se eu tivesse dinheiro para fazer, emagrecer custa caro, tem que comprar comida diet, sei lá, para fazer, viajar o mundo, eu não tenho condição. Não é assim que a gente faz uma lista e faz uma lista de limitações do lado. Você não faz isso também? Aí você vai comparando as duas listas. Lembra de onde Jesus veio? Ele veio de uma manjedoura, ele não veio de um palácio, ele não veio do império. O império que ele tem é a presença de Deus na vida dele. Eu sei que ele é o rei dos reis, como eu falei, pequeno, frágil, mais poderoso, amém? Mas ele vai mudar a história. Ele vai sair dessa cidadezinha Belém, né? Cidade da casa do pão, uma cidade pequena, e ele vai fazer com que isso mude o mundo. Vai chegar na Europa, vai chegar nos lugares mais confins, distantes daquela, porque Deus é poderoso. Pare de limitar o que Deus pode fazer na tua vida. Pare de olhar para a tua vida pelas coisas ruins, as coisas pequenas. Se eu tivesse, eu me lembro quando jovem, eu falava isso muito para mim. Se meus pais não tivessem sido separados, se eu tivesse nascido e meu pai tivesse me colocado numa escola melhor, eu ia conseguir escrever livros. Eu pensava assim, eu não consigo escrever livros porque eu estudei em escola pública e eu não falo direito português. Meu irmão, pare de limitar o que Deus pode fazer na sua vida. Eu já estou no terceiro, está vindo o quarto. Deus é bom, Deus é fiel. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer, porque Ele tirou de uma manjedoura e mudou a história da humanidade. Ele tira você dos pequenos começos e coloca nos lugares mais incríveis, porque Ele é poderoso para fazer.
Ah, mas se eu tivesse uma plataforma, se eu tivesse um microfone, se eu tivesse uma câmera, se eu tivesse... Ele não tinha nada disso, ele não tinha nem um celular. Se eu tivesse um celular, se eu tivesse como um lugar, ele não tinha. Meu irmão, ele pregava na beira da praia, ele pregava no caminho, ele pregava... Aleluia, esse é o nosso Deus. Ele não tinha um microfone para dizer: multidão, vou falar com vocês agora, escute a minha voz, como ela está bonita. Alô, alô. Não tinha nada disso, era só poder de Deus e graça de Deus. Não limite o poder de Deus, não limite a graça de Deus na tua vida, não limite o que Deus pode fazer em você, meu irmão. Olha o rei que você segue, olha o Deus que você segue. De uma manjedoura, ele vai criar uma disruptura no mundo, ele vai romper, ele vai dizer: não mais, é o antes e o depois, porque Deus chegou. E quando Deus chega, é assim na nossa vida. Quando a gente dá espaço para Deus, é assim na nossa vida. Quando a gente olha para Deus e diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor não é uma criança como qualquer outra criança, embora tenha sido gerado como qualquer outra criança, em 9 meses, e você foi gerado, mas apesar de tudo isso, não há como dizer que o Senhor é uma criança apenas. O Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por isso Tu és o meu Deus. E ainda que eu olhe para a minha vida, e eu olhe para os meus espaços, e pareça difícil, pareça impossível, pareça que eu não vou conseguir, não há nada impossível para o meu Deus. Ainda que eu tenha um pequeno começo hoje, ainda que eu tenha uma situação na minha vida tão pequena, que pareça que ela não dá para mudar, porque olha o que aconteceu comigo, olha o que eu passei, olha o que eu sofri, Deus te tira desse lugar, de uma manjedoura. E eu acho isso incrível, porque eu me lembro quando, uma história pessoal, eu fui escrever o primeiro livro, e eu queria escrever um livro, e eu fiquei pensando no livro, nem lembro qual era o tema, porque eu não escrevi o livro. Esse livro eu não escrevi. E aí eu fiquei pensando. E aí eu encontrei um amigo que já faleceu, que era dono de uma editora, numa feira de livros. E ele disse: Klaus, como é que você está? Eu falei: tudo bem. Por que você não escreve um livro? E eu disse: eu estou querendo escrever, eu estou com uma ideia e tal. E aí eu fui para casa. E aí comecei a pensar: para eu escrever um livro eu preciso de um escritório, eu preciso de um ar-condicionado, eu preciso de um bom computador. Não é assim? Estou pregando para alguém aqui? Aí você começa a criar um monte de problemas. Bom, passaram-se 3 anos, eu voltei numa outra feira e encontrei esse mesmo amigo. E ele disse: Klaus, por que você não escreve um livro? Eu falei: estou pensando em escrever um livro sobre isso. Eu tinha esquecido que eu tinha falado isso para ele. E eu nunca mais esqueci o que ele disse. Ele falou assim: você já me falou isso faz 3 anos. Duro, né? Fiquei vermelho, fiquei envergonhado. Aí eu descobri uma coisa. Sabe o que você precisa para escrever um livro? Papel e caneta. Papel e caneta. Aliás, é a melhor maneira de escrever um livro. Me perguntaram outro dia: qual é a melhor maneira de escrever um livro? Papel e caneta. Porque o computador, você escreve um monte de coisa que às vezes você escreve até demais, que é muito rápido. Papel e caneta você escreve mais devagar e pensa melhor. Olha que coisa, como a gente cria dificuldade. Deus vai tirar você aí desses pequenos começos, vai te colocar na história que Ele tem para a tua vida. Ele é poderoso para fazer isso. Dê espaço para Ele. Dê espaço para Deus. Então, quando eu olho para tudo isso, eu vejo esse pequeno, frágil, esquecido, porque as pessoas não sabiam nem quem ele era e nem que ele estava chegando. Sem espaço, mas o ser mais poderoso do universo. Esse é o nosso Deus, que ainda muda história, quebra cadeias, que ainda encontra portas fechadas, embora Ele bata, e a gente às vezes vê pessoas que já poderiam estar mudado e não mudaram porque a porta está fechada, mas Ele não deixou de ser o ser mais poderoso do universo. Ele não deixou de operar as maravilhas dEle. Nesse pequeno começo, nessa fragilidade, frágil porque é uma criança, precisa de cuidados. Pequeno porque é um bebê. Esquecido porque as pessoas não deram espaço para ele. Sem espaço porque todos os lugares estavam fechados. Sem nenhum glamour. Mas mesmo assim, aquele que veio para ter um antes e um depois na nossa vida. Aquele que veio para tirar o pecado do mundo. O ser mais poderoso do universo não é um ser que voa com capa,
não é um ser que usa um martelo na mão. O ser mais poderoso do universo é aquele que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Pessoas podem até dar um jeito, consertar, resolver problemas, mas ninguém pode nos afastar do pecado a não ser Jesus. Por isso, nesse espírito, quero convidar você a pegar o seu cálice. E que nessa manhã, esse cálice simbolize: Deus tem espaço na minha vida. Deus tem espaço na minha família. Eu sei que parece pesado falar isso. Para de se comparar. Deus tem uma história diferente para você. Sabe por que a gente sofre tanto? Porque a gente fica carregando peso na nossa vida. Peso assim de comparação. Ao invés de ser grato por Jesus ter nos salvo. Peso. O que Deus tem para você não tem para a sua prima, não tem para o seu vizinho. Ele preparou para você. Então dê espaço na tua vida. Se eu pudesse fazer aquela viagem que a gente vê em filmes, que a pessoa volta para trás e fala com ela mesma, sabe? Volta no tempo e fala com ela mesma. Eu diria só uma coisa, acho que para mim. Pare de se comparar e faz mais o que Deus mandou você fazer. Você não diria a mesma coisa para você? Não é verdade? E hoje eu vejo gente que eu olhava e eu dizia naquela época: eu quero uma vida igual a essa pessoa. E hoje eu falo: Deus me livre, graças a Deus que eu não tenho uma vida igual a essa pessoa. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? E aí você começa a olhar pessoas, querido, que tem tão pouco de Deus. Tem tão pouco de Deus e você acha aquilo incrível. Ao invés de você olhar a oportunidade que Deus está te dando, de ter a presença dEle na sua vida. Pequeno, frágil, esquecido, mas mudou o mundo. E às vezes a gente tem essa mesma sensação, que somos pequenos, somos frágeis, somos esquecidos, mas Deus ainda está com você, e Ele é poderoso para mudar o teu mundo, o teu mundo. Você crê nisso? Então hoje eu quero pedir para você pegar o pão na sua mão e repetir essa frase comigo assim: Senhor, hoje eu declaro que a minha vida tem mais espaço para o Senhor operar, em nome de Jesus. Em memória do Senhor, antes de você comer, eu quero que você imagine essa criança crescendo, ajuntando os discípulos, pregando pela Galileia, curando as pessoas, sendo perseguida pelos religiosos, enfrentando toda acusação, morrendo, sendo levado para a morte na cruz, carregando aquela cruz, sendo chicoteado, uma coroa de espinhos na sua testa, sangue vertendo sobre o seu corpo, toda aquela afronta, que ele podia ter terminado com um sopro da boca, mas mesmo assim ele foi, e o que pregou Jesus naquela cruz não foi medo, não foi fraqueza, mas foi amor que Ele tem por você, amor que Ele tem por mim. E agora é pregado naquela cruz. Ele diz: está consumado. Tudo já foi feito, para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele é tirado da cruz e é levado para o túmulo, e no túmulo é fechada uma pedra, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, e vive e reina para sempre.
está à destra de Deus, enviou o seu Espírito. Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelos teus conselhos. Obrigado pela tua ajuda. Obrigado pela tua palavra. Aonde estaríamos se não fosse a tua presença? Aonde estaríamos, doce Espírito? E hoje Ele diz para mim e para você: tem espaço aí para mim? Tem espaço aí para mim? Você está tão preocupado, você está tão ansioso, você está tão deprimido. Tem espaço aí para mim? Se tem espaço, coma do pão, em nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado assim, troca o cálice com ele assim. Se você não bebeu ainda, né? Se você já bebeu, não troca. Pega alguém aí e fala assim, ó, esse é o tempo de graça, de paz, tempo de família. Isso. Pequenos começos, lugar humilde, total impossibilidade e improbabilidade. Sem recursos, sem tecnologia, sem espaço, perseguido, sem recursos financeiros, mas ainda assim, o menino mais perigoso, mais proibido, mais negado, mais expulso, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E hoje, ainda que você se sinta assim, frágil, esquecido, sem condição, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor, nessa ceia, eu consagro esse cálice na tua presença e declaro que da onde eu estou e da onde o Senhor vai me levar, ninguém, nada pode impedir. Agora de olhos fechados ainda. Eu não sei porque Deus fala tanto isso no meu coração hoje, mas se você está se medindo por baixo, está olhando para os outros e está esquecendo o que Deus tem para você, está copiando parentes aí que não seguem mais a Deus, está seguindo gente desigrejada, quebra tudo isso na tua vida. Quebra tudo isso na tua vida. Quebra tudo isso na tua vida. E agradece pelo sangue. Agradece pela presença de Deus na sua vida. Agradece porque Ele te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Agradece porque a terra que habitava em densas trevas viu a sua luz e você viu a luz. Agradece porque o Espírito te convenceu do pecado, da morte e do juízo, coisa que ninguém podia fazer. Te agradece. Agradece porque um dia Jesus entrou no seu coração, você deu espaço para Ele e você abriu a porta. Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, entrarei e cearei com Ele. E você abriu a porta para Ele. Diga: Senhor, obrigado pelo teu sangue, os meus pecados foram lavados. Aleluia. Beba do cálice. Quantos podem dar um glória a Deus aqui, exaltar o Senhor? Quem pode levantar sua mão e dizer assim: obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer.
Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.